Bom dia, sou a professora Bárbara e hoje irei explanar um pouco mais sobre o nosso exercício de zootecnia geral. Então, o exercício de zootecnia geral, ele é mais falando sobre a introdução da zootecnia, sobre as principais características, meios de confinamento. Então, vamos lá. A primeira questão, ela vem pedindo para vocês conceituarem o que é zootecnia. Quando vocês iniciarem a leitura da apostila, lá no início já vem pedindo, já vem conceituando o que é a zootecnia. Vocês podem colocar da mesma forma que está lá, ou podem colocar com as próprias palavras de vocês. A segunda questão, ela vem pedindo para vocês marcarem as fases que os animais passam até atingir a domesticidade. A gente viu na nossa aula de quinta-feira, aula presencial, que o animal doméstico, o animal, para ele ser considerado doméstico, ele deve ser criado, correto? A fim de que ele perca aquele instinto selvagem que ele nasceu, que é natural dele. E além de ele ser criado, ele também deve ser capaz de se reproduzir no ambiente em que o homem o confinou. Então, quais seriam essas fases? O animal ele se tornar doméstico, ele tem que ser criado, ele tem que conseguir reproduzir, o que mais? Então, vocês irão marcar a questão que corresponde a essas três fases. Então, a terceira questão, ela vem pedindo para vocês associarem a classificação das raças quanto à origem ao seu conceito correto. Então, quem são essa classificação relacionada à origem? É a classificação primitiva, derivada, nativa e exótica. Então, vocês irão numerar o conceito correto associando cada conceito a determinada classificação. Na apostila de vocês também vem uma parte lá falando somente sobre essa classificação quanto à origem. A quarta questão, ela aborda as principais diferenças das raças Bos taurus taurus da raça Bos taurus indicus. Essas duas raças, pessoal, a europeia e a indiana são as raças desenvolvidas, se conseguiram se desenvolver por meio de hibridismo aqui no Brasil e atualmente são as mais desenvolvidas, mais criadas pelos pecuaristas. Então, o que seriam essas diferenças fenotípicas? Então, a gente viu na biologia que a gente tem diferenças fenotípicas e genotípicas. As genotípicas é relacionada à nossa questão genética, ao nosso DNA, as características presentes no nosso DNA, condicionados pelo RNA. Já as características fenotípicas é aquelas características que conseguimos visualizar, seja morfologicamente ou fisiologicamente. Por exemplo, quais são as minhas características fenotípicas? Cabelo castanho escuro, sangue A positivo, então são características tanto morfológicas como fisiológicas que dá para poder visualizar sem ser na parte genética. Então, a letra A, ela representa, o item 1 de todas as questões representa a raça Bos taurus taurus e o item 2 a raça Bos taurus indicus. Então, a letra A ela vem falando o seguinte, que a raça Bos taurus taurus ela é adaptada ao clima tropical. Então, a gente vai lá naquela tabela na apostila e verifica. A raça Bos taurus taurus ela é adaptada ao clima tropical? Não. Lá vem falando que ela é adaptada ao clima frio. Então, o item 1 da questão A está errado. O item 2, a raça Bos taurus indicus é adaptada ao clima tropical? Correto. Então, o item 1 está errado, o item 2 está correto. Só que o item 1 já torna a primeira questão A incorreta. Então, você não marca ela. Então, você vai fazer isso com todas as questões até achar a questão que apresenta o item 2 e 1 de forma correta. E vocês irão marcar essa questão. A questão 5, ela vem falando sobre outro tipo de classificação. A questão 4 vem falando sobre a classificação relacionado
3, perdão, questão 3, relacionado à origem. Já a questão 5, ela vem relacionando uma classificação relacionada à pureza das raças ou técnicas. Então, vem pedindo para vocês diferenciarem o que é, quais esses organismos são homogêneos ou heterogêneos. Então, homogêneo, pessoal, é quando uma raça ela possui características mais ou menos fixas, ou seja, mais próximo do puro a ser obtido em um animal, do animal de raça pura. Heterogênea, ao contrário, é uma raça formada por derivação. Essa derivação, pessoal, é a partir do cruzamento de várias espécies, então é a raça misturada. Então, a letra A, ela vem trazendo o exemplo do cavalo árabe. O cavalo árabe, ele é um animal, um puro sangue árabe, um animal o mais próximo do puro a se obter. Então, ela é uma raça bastante utilizada para melhorar outras raças. Ela possui inúmeras características que são bastante apreciadas pelos criadores de equinos. Então, essa raça, cavalo árabe, ela é considerada pura ou heterogênea, homogênea ou heterogênea. Então, vocês irão colocar na frente, nessa linha. A letra B, ela vem falando sobre a raça Indo-Brasil. Ela é uma raça, pessoal, zebu, é uma raça híbrida. Quando eu falo híbrido, quer dizer que é misturado, é formada a partir de diferentes raças, como por exemplo a Gia, Nelore e a Guzerá. Então, são as raças formadoras dessa raça Indo-Brasil. Então, essa raça, ela é considerada heterogênea ou homogênea, sabendo que ela é uma raça formada a partir de diferentes outras raças primitivas. Então, em todas as questões, eu vou fazer essa análise. O vira-lata, ele é um animal misturado, ele é o quê? O animal puro. E assim sucessivamente. A sexta questão é para vocês explicarem o que é capital vivo. Então, na zootecnia, ela estuda a criação dos animais e o objetivo principal é a lucratividade econômica. Pois bem, essa função ela diz respeito, pessoal, à lucratividade em cima da exploração produtiva do animal. Então, quando irei lucrar com a criação de bovinos de corte, por exemplo? Então, eu vou calcular quanto eu gastei até a fase de terminação durante essa criação, esse confinamento, e quanto eu gastei com a venda desse animal. Então, eu gastei, por exemplo, nesse bovino de corte que eu já tinha falado. Vamos dizer que durante toda a fase de terminação dele, por exemplo, até ele criar o porte necessário, a idade necessária para o corte, eu gastei cerca de 30 mil reais. Então, sabendo que ele é um bovino reprodutor, quanto é que eu vou vender ele quando ele estiver nessa fase de terminação? Vamos dizer que eu vendi ele é um exemplo hipotético, tá? Por 40 mil. Então, minha lucratividade em cima dele foi 10 mil. Então, esse capital vivo, ele vai justamente fazer um balanço da lucratividade que irei ganhar em cima da característica produtiva do animal. Seja leite, seja corte, seja qualquer outra característica produtiva. Na apostila, ela vem explicando um pouquinho mais, vem trazendo outros exemplos que vocês podem vamos dizer, assimilar esse conhecimento e colocar uma resposta pessoal. Ou, se preferirem, podem colocar da forma que tem aí na apostila. A sexta questão, ela meio que arrebata a sétima questão, que vem perguntando sobre a importância da função produtiva na criação de animais. Então, a gente vai lembrar lá do objetivo da zootecnia, que é a exploração econômica do animal doméstico, correto? Então, essa exploração econômica é em cima da função produtiva, da característica produtiva. Então, qual é a importância dessa característica produtiva? Vocês irão citá-la, essa função. A oitava questão, ela vem pedindo para vocês citarem as funções produtivas que podemos obter dos animais citados abaixo: cavalo, cachorro, peixe, boi. O exemplo eu citei aí para vocês fazerem da mesma forma a galinha. Da galinha, quais são as funções produtivas que podemos obter dela? O ovo, o corte, o esterco, o que mais? Então, nesses demais animais, vocês irão citar essas funções produtivas. E a nona questão, por último, ela vem pedindo para vocês diferenciarem
os tipos de sistema de produção animal, que são o sistema de confinamento que os animais domésticos eles são criados, eles são explorados. Então a gente tem aqueles três sistemas, né? Três, quatro sistemas. É intensivo, extensivo, semi-intensivo e superintensivo. Então, o exercício é basicamente isso e boa sorte.